Kirk e sua tripulação roubam a Enterprise para tentar salvar o corpo e a alma de Spock, enquanto os Klingons ambicionam obter para si os segredos fabulosos do Projeto Gênesis. Em Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, o terceiro filme clássico de Star Trek que vamos revisitar agora. Bom, vamos começar admitindo uma verdade, né? Jornada nas Estrelas 3 tem uma história meio manjada. Ela é muito dependente das coisas que aconteceram no segundo filme, tem desfechos razoavelmente previsíveis, ninguém imagina que a procura de Spock vá terminar sem eles encontrarem o Spock. Os caminhos para a ressurreição do Spock já estão bem plantados em Jornada nas Estrelas 2, embora não tivesse sido essa a intenção do diretor Nicholas Meyer, e essas pistas deixadas no segundo filme são seguidas bem de perto. Apesar dessa previsibilidade toda, a gente tem que concordar também que é um filme emocionante, um filme que toca, um filme que funciona e traz momentos dramáticos, como o Kirk perdendo o seu filho, o filho que ele havia recém-recuperado em Jornada nas Estrelas 2, ele perde de forma trágica, e ao mesmo tempo recuperando o Spock, né? Arriscando tudo para recuperar o Spock em uma ressurreição que orna bem com os elementos criados lá no filme anterior, a coisa do Gênesis, né? A vida a partir da morte, etc e tal. Então as coisas ficaram muito bem arranjadas a ponto de o produtor e roteirista desse filme, o Harvey Bennett, claro que a Paramount não ia mexer no time que estava ganhando, né? Depois do sucesso imenso de Jornada nas Estrelas 2, eles decidiram manter a equipe de produção capitaneada pelo Harvey Bennett, que assumiu para si a tarefa de escrever o roteiro e teve um sucesso notável na hora de produzir essa história. Ele disse que foi a história, o filme que ele teve aprovação mais rápida na história da carreira dele, e também o roteiro que ele escreveu mais depressa. Naturalmente porque as peças já estavam meio que no lugar, né? Era só montar o quebra-cabeças ali dos elementos que ele tinha para construir uma história contundente, sabendo já qual era o desfecho, que seria a recuperação do Spock. O Harvey Bennett, como um cara que também não quer mexer num time que está ganhando, queria trazer de volta o diretor Nicholas Meyer. Nem que fosse para escrever ou para dirigir, mas o Meyer não queria se envolver com o filme. As cenas que foram introduzidas em Jornada 2, que dão a entender que o Spock poderiam voltar, foram feitas à revelia do diretor. Aquela cena final que mostra o torpedo repousando no planeta Gênesis, aquela cena não estava no roteiro e não estava na programação do diretor. Ela entrou como segunda unidade, né, uma filmagem de segunda unidade, sem a participação do Meyer, e claro, já dava ali toda a pinta de que o Spock poderia voltar no próximo filme. O que para o Meyer era um sacrilégio, né? Era sacrificar todo o impacto dramático de matar o Spock, trazendo ele de volta. Algo que ele não faria jamais. Então, sabendo que a trama envolveria o retorno do Spock, o Meyer optou por não se envolver com o filme. E é até compreensível essa postura dele, mas no contexto da franquia seria uma insanidade deixar o Spock pra lá, né? Depois de apenas 2 filmes, era o personagem mais cativante da franquia, que tinha o maior número de fãs, rivalizava com o Capitão Kirk ali em termos de protagonismo, e seria muito difícil prosseguir sem ele. Então, do ponto de vista do estúdio, da produção, fazia sentido trazer o Spock de volta. E o próprio Nicholas Meyer, décadas depois, admitiu, falou, eu não queria tal, mas no contexto aí de Star Trek era o que fazia mais sentido, tá bom, ficou tudo certo. Então no final ele acabou em paz com a decisão que tomaram de desfazer a morte que ele tinha filmado tão bem no segundo filme. A premissa original desse filme, ela surge num documento de 20 páginas, datado de 16 de setembro de 1982, escrito pelo Harvey Bennett, se chamava Return to Genesis, né, o retorno ao Gênesis. E o argumento era bem diferente, tinha elementos bem diferentes daqueles que acabaram no filme. De início envolveria os Romulanos, e eles estavam indo até Gênesis
porque descobriram que o planeta era rico em dilítio, então resolveram explorar o planeta. E aí, no que eles estavam lá minerando o planeta, eles são atacados por uma espécie de Spock fera, né? Um Spock ressuscitado em Gênesis, mas de uma forma totalmente anômala, né? O cara sem a mente, como a gente acabou vendo no filme, né? Ele sendo só, digamos, um bicho Spock, por assim dizer, e que estava com envelhecimento ligado ao planeta. Ao mesmo tempo, em paralelo, Vulcano, o planeta Vulcano, ao saber da criação do projeto Gênesis, teria se enfurecido com o desenvolvimento dessa arma aí pela Federação e queria se separar da Federação. Isso faria com que o Kirk fosse enviado a Vulcano com a tripulação da Enterprise para lidar com os vulcanos e tentar resolver a situação. E essa trama também envolveria um antagonista sofisticado aí, meio no estilo do comandante Romulano de Balance of Terror, lá da série clássica. De novo, o Harve Bennett tentando pescar, ainda que não os personagens da série clássica como fez no segundo filme, pescar assim o sabor da série clássica e elementos da série clássica para construir esse terceiro filme. Mas o que aconteceu é que a história acabou vazando para os fãs em fevereiro de 1983. E aí o Bennett se viu obrigado a reescrever a história, porque não ia fazer o filme que já tinha vazado. Né? Então aí mudou vários detalhes, eventos, a coisa da ressurreição do Spock ligada ao planeta Gênesis foi mantida, mas várias outras coisas foram modificadas e por conta dessa necessidade de reescrever a história, a produção atrasou e o estúdio adiou a estreia do filme. Dessa vez eles conseguiram remarcar a estreia do filme, já não tinha mais um prazo tão determinado como aconteceu nos outros dois filmes, e eles originalmente esperavam lançar o filme no Natal de 83, mas empurraram para 1º de junho de 84, ganhando aí 5 meses, que certamente ajudaram a resolver esse problema e manter a produção nos trilhos. O chefe do estúdio, Barry Diller, não queria aceitar Leonard Nimoy como diretor. É curioso isso, né? Porque assim, o estúdio queria o Spock de volta nos filmes, mas estava com um receio de colocar um diretor estreante, alguém que nunca havia dirigido, para pilotar um filme de orçamento relativamente alto, um filme tão importante, né, para uma franquia e tudo mais. E além do que, existia um rumor de que o Nimoy só havia assinado para fazer Jornada 2 com a condição de que ele fosse morto, que o personagem fosse morto. O que não era estritamente verdade. É verdade que escreveram a cena e a morte do Spock para convencer o Nimoy a aceitar, mas nunca foi algo que partiu do ator. O ator nunca impôs essa condição em contrato, não estava no contrato, não tinha nenhuma exigência nesse sentido. E aí ele falou o Barry Diller falou, olha, não tenho como botar na direção de um filme um cara que odeia Star Trek. E o Nimoy falou, não, pera, eu não odeio Star Trek, eu adoro Star Trek, eu adoro Spock, tenho um senso de proteção muito grande com o personagem, mas, e assim, essa história de que, de que eu exigi ser morto também não é verdade, é só você olhar o contrato aí, tá no seu escritório, é só você olhar, pedir para trazerem do arquivo e ver que eu não exigi nada disso. E falou, olha, a situação é a seguinte, eu posso resolver 2 problemas para você, que você quer ter o Spock no filme e precisa de um diretor, ou eu posso não resolver nenhum. Aí você decide. E no final, Barry Diller acabou convencido e topou deixar o Nimoy na direção. Agora, ele não foi um diretor influente como foi, por exemplo, o Nicholas Meyer na hora de desenhar Jornada nas Estrelas 2, né? O Meyer praticamente escreveu o roteiro, pegou ali pedaços de vários roteiros diferentes que haviam sido escritos e tal. Nesse caso, no terceiro filme, o Nimoy teve pouca influência na trama. Ele fez só uma exigência. Ele queria que a história terminasse com o reencontro do Spock com a tripulação depois da cerimônia de ressurreição em Vulcano, com toda a pompa e circunstância. Ele achava que o clímax do filme precisava daquela cena. Originalmente, os executivos queriam que o filme terminasse de um jeito diferente. Tipo, os caras saem do planeta Gênesis lá em fuga, o Kirk resgatou o Spock e tal, eles saem com a ave de rapina, e aí o Spock seria ressuscitado na enfermaria da nave no caminho de volta para casa.
seria uma coisa meio anticlimática, né? Você fazer uma coisa tão grandiosa quanto a ressurreição de um personagem, envolvendo todo o misticismo vulcano, e fazer isso na enfermaria da nave, assim, meio de improviso, né? Então o Nimoy fez essa exigência, falou, não, vamos fazer direitinho, vamos terminar em Vulcano do jeito que tem que ser, com uma cena grandiosa como merece a ocasião. Acho que ninguém a essa altura vai dizer que ele não tinha razão, porque realmente talvez o final do filme seja a melhor parte do filme. Bom, as filmagens começaram em 15 de agosto de 1983, pela cena de abertura na ponte da Enterprise, aquela cena que tem o diário do capitão, o Kirk falando que a nave parece vazia, tal, perderam o Spock, patati patatá, e aí um cadete pergunta se eles vão ter uma recepção de heróis e tudo mais. Aquela cena foi a primeira que foi filmada. E as filmagens terminaram em 20 de outubro, e as últimas cenas a serem filmadas foram na ponte da Excelsior, uma das naves aí introduzidas nesse filme, um filme que é pródigo em trazer novos designs de naves de Star Trek, todas elas se tornaram bem marcantes adiante na franquia, né? Lembrando que a primeira nave diferente da Frota Estelar que os caras haviam introduzido foi a Reliant em Jornada nas Estrelas 2. Até então só tinha aparecido naves como a Enterprise. Bom, durante a produção do filme, aí, as filmagens, o evento mais dramático que teve foi um incêndio. Teve um incêndio num dos galpões ali onde estavam sendo filmado, onde estavam montados os cenários do planeta Gênesis. Começou um incêndio ali, pegou fogo, e o próprio William Shatner de uniforme, né, com o figurino dele, ele conta que ele ajudou a apagar o fogo, vestido ali de Capitão Kirk, preocupado que o incidente atrasasse as filmagens, né? Porque se destruísse todo o cenário e tivessem que reconstruir, ia atrasar as filmagens. E aí ia prejudicar a volta dele para a gravação da nova temporada da série que ele fazia na época, o T.J. Hooker, né? Chamada Carro Comando em português. Era uma série que ele protagonizava e ele tinha a data para voltar a filmar a série, e se atrasasse a filmagem, a gravação do filme, ele ia ter problemas. Então ele foi lá, ajudou a apagar o fogo e tal, e no final deu tudo certo. O fogo foi contido, rapidamente eles conseguiram recuperar o cenário e gravar as cenas finais. Também não é difícil de entender como esse incêndio pode ter começado se você olha para o final do filme, o que acontece ali no cenário no final do filme, né? Bom, nos créditos de abertura tem uma coisa curiosa, que é uma pista, como tantas, né, que tem, do que vai acontecer no filme. Se você reparar os créditos de abertura, aparece primeiro o nome do William Shatner, depois vai aparecer o nome do DeForest Kelley, mas vocês vão ver que tem uma pausa relativamente longa entre um nome e outro. E depois os outros nomes vêm numa sequência mais rápida. Era um sinal sutil da presença do Nimoy como Spock no filme. Algo que, a rigor, foi mantido em segredo até o lançamento, embora fosse o segredo, digamos, mais mal guardado da história, né? Porque o filme chama A Procura de Spock. Você tem a cara do Spock no pôster do filme. É óbvio que o Spock vai aparecer. Mas, de toda forma, era um segredo, né? Esse segredo, inclusive, foi mantido nos documentos da produção, que o personagem era citado nominalmente apenas como Nancluf. E Nancluf, se você olhar, é Vulcan, né, que é vulcano ao contrário. E tinha até um ator fictício que supostamente interpretaria esse Nancluf, que seria o Frank Force. Esse, naturalmente, o pseudônimo do Nimoy, que manteve essa gracinha até o fim, usando o pseudônimo nos créditos do filme, para acreditar o papel da voz do turbo elevador da Excelsior, que também foi a voz do Nimoy ali usada, né? Processada, evidentemente, mas era a voz dele. Então o Frank Force acabou sendo creditado no filme. E o Nimoy também emprestou a voz dele para algumas sequências ao longo do filme, vocês hão de prestar atenção e perceber. Por exemplo, quando o McCoy invade os aposentos do Spock e o Kirk vai lá falar com ele, logo que o Kirk está entrando nos aposentos, a gente ouve a voz e não sabe de quem é um sussurro, mas foi o próprio Nimoy que gravou com a voz do Spock, mas querendo sugerir que de alguma forma o McCoy estava encarnando o Spock ali, né, como o filme sugere.
Mais tarde também numa cena na ponte, quando o McCoy está operando a estação de ciência da Enterprise, a câmera está fechada nos outros personagens e a gente só ouve a voz dele falando algo muito Spockiano, assim, operando a estação de ciências. E aí a câmera vira para ele, até fala: ah, eu fiz direitinho aqui. E o Kirk responde: não, foi ótimo, foi perfeito, Bones. E aquela voz ali, na hora que não tá mostrando o DeForest Kelley, é a voz do Nimoy. Bom, o plano original do Harvey Bennett era também manter em segredo, além da participação do Nimoy, a destruição da Enterprise. Né? Quer dizer, ele não queria que as pessoas soubessem até a estreia do filme que a Enterprise seria destruída, porque afinal de contas é um outro evento de alto impacto, até controverso, né? Também teve, a exemplo do que teve com a morte do Spock, também teve vazamento do Roddenberry quando ele não conseguiu impedir a destruição da Enterprise como consultor executivo do filme, né? Sugeriu que não destruísse. A partir do momento que viu que não seria aceita a sugestão dele, vazou para os fãs também a destruição da nave para causar aquela comoção e tal. Não havia dado certo em Jornada 2, não deu certo também em Jornada 3. E para resolver a questão de uma vez, a despeito do Bennett querer manter a coisa em segredo, o departamento de marketing da Paramount resolveu abraçar com tudo e botar nos trailers, olha, a morte da Enterprise, e mostra a Enterprise explodindo no trailer. Então assim, acabou completamente com esse segredo. Digamos que os vazamentos até podem ter motivado aí a estratégia de marketing, mas o segredo acabou, não teve truquezinho para disfarçar como teve no Jornada 2, e foi todo mundo sabendo que a Enterprise seria destruída. Mas, claro, na cabeça do Harvey Bennett, irritado inclusive com os vazamentos, com a conspiração, digamos assim, ele estava determinado a trazer de volta a Enterprise num momento apropriado, assim como estava trazendo de volta o Spock, traria de volta a Enterprise. Havia rumores na época do terceiro filme que a sequência, né, a continuação dos filmes seria a bordo da Excelsior, uma criação do próprio Harvey Bennett para esse filme. Mas ele já estava pensando, não, eu vou trazer a Enterprise de volta no tempo certo, o que de fato aconteceria com a introdução da Enterprise A no filme seguinte, Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa, aí sim como uma grande surpresa que ninguém esperava ali que acontecesse. Uma cena também muito bacana que fecha aquele filme. Bom, por falar em cenas bacanas, uma cena que foi filmada para esse terceiro filme e que acabou cortada, surpreendentemente, envolvia a tripulação da Enterprise carregando os Spocks ali, o Spock, pelas escadarias do Monte Seleia, em Vulcano, numa sequência bem longa, né? Durante aquela procissão, em um dado momento uma criança vulcana se desprenderia do pai, iria até o Spock, ia fazer a saudação vulcana, ia dizer vida longa e próspera, Spock. Essa cena desapareceu, essa cena tinha uma sequência, eles passavam por vários ambientes ali dentro do Monte Seleia, antes de sair naquela plataforma né, onde é realizada a cerimônia lá do Faltor Pan para a ressurreição do Spock. Então tinha uma sequência bem longa e essa cena acabou sendo cortada. A criança, ela ainda está acreditada no filme. Se você olhar os créditos do filme, tem lá o nome, Catherine Blunt. Ela é acreditada como a criança aí que teria falado vida longa e próspera para o Spock, ainda desmaiado ali antes da sua ressurreição. Essa foi uma sequência que deu um trabalho danado para fazer. O George Takei, intérprete do Sulu, contou que eles gastaram 3 noites para filmar a sequência completa. Ela mostraria muitos detalhes e aspectos visuais aí da sociedade vulcana, que a ambientação era fantástica e que ele mesmo, o ator, ficou surpreso de ver que ela acabou cortada do filme. E foi cortada por uma questão de ritmo, não por uma questão estética. A cena aparentemente era bonita. Aliás, uma das grandes frustrações que eu tenho é que essa cena nunca foi incluída no material extra, né, que sai nos lançamentos em home video, seja no DVD ou no Blu-ray, na Blu-ray 4K. Nunca foi vista essa cena.
que foi tão filmado aí que eles gastaram 3 noites para filmar, mas cortaram por uma questão de ritmo. Seria um processo muito lento até a ressurreição do Spock. Vocês vão de se lembrar que o estúdio queria ressuscitar o Spock ainda na enfermaria da nave, né? Então, quer dizer, o Nimoy já esticou a coisa toda para ter aquela cerimônia toda em Vulcano, tá? Agora, se eles perdessem mais 5 minutos nessa cerimônia, talvez fosse tempo demais. E aparentemente aí a produção, tanto o Harve Bennett quanto o diretor Leonard Nimoy, optaram por fazer esse corte, deram uma enxugadinha no filme. O filme até que é relativamente curto, comparado com os 2 primeiros, esse é o mais curto, tem menos de 1h50, pois, talvez o filme mais curto dos clássicos, rivaliza ali com Jornada 5, mas eu acredito que seja esse o mais curto. Pro ator do vilão, né, o Krug, esse Klingon que é introduzido pelo filme, Nimoy queria o ator Edward James Olmos. Esse Edward Olmos, obviamente você há de se lembrar que ficou famoso pelo Blade Runner. Ele fez um papel em Blade Runner, um papel pequeno, é verdade, mas um filme icônico ali daquela época. E mais tarde, talvez tenha ganho mais fama ainda e mais protagonismo como o Comandante Adama, da versão do Battlestar Galactica criada pelo Ron Moore, roteirista de Star Trek ali, da nova geração, etc e tal, Deep Space Nine. Ele, depois que saiu de Star Trek, ele fez essa repaginada de Battlestar Galactica em 2003, e o Edward James Olmos interpreta ali o Comandante Adama, papel importante. Acho que o Olmos ficaria muito legal como Krug, mas a escolha do estúdio acabou não sendo ruim. Ficou para o trabalho ninguém menos que Christopher Lloyd, né? O ator que também teria fama ali muito em breve como o inesquecível Dr. Emmett Brown de Volta para o Futuro, né? Lembrando que esse filme aqui ele chega em 1984, De Volta para o Futuro 1985. Então ele praticamente saiu desse papel aqui como Klingon Krug e caiu lá para fazer o Dr. Brown em De Volta para o Futuro. Sem dúvida, o papel mais marcante da carreira dele, embora tenha tido outros papéis de sucesso na série Táxi e tudo mais. Christopher Lloyd, um grande ator e que contribuiu muito para construir aí a vilania desse filme com o Krug. Por sinal, ajudou também a desenvolver o idioma Klingon, que aqui começa a aparecer com mais presença, digamos assim, né? Houve algumas palavrinhas em Klingon lá no primeiro filme, em que os diálogos foram criados pelo James Doohan, para vocês terem uma ideia. O ator do Scott ajudou o Roddenberry ali a criar as falas Klingons, mas eram falas muito limitadas, assim, palavras tipo fogo, era muito, muito pouco. Aqui, para esse filme, como haveria mais diálogos em Klingon, eles contrataram um linguista especificamente para isso. Então, Mark Okrand foi trazido para construir o idioma Klingon, e ele construiu do zero, fez a gramática, criou um vocabulário, ajudou na concepção das falas do filme e, curiosamente, já tornou esse idioma um idioma artificial, né, um idioma criado artificialmente, algo vivo, porque usou o Christopher Lloyd como um falante do idioma. E quando o Christopher Lloyd, que fez um grande esforço para tentar ser o mais fiel possível ao idioma original, mas quando ele errava alguma coisa ou falava alguma coisa diferente, em vez do pessoal refilmar e falar não, tá errado, o Mark Okrand incorporava o que o Lloyd tinha falado na gramática Klingon. Então foi adaptando a gramática Klingon à forma do Lloyd de falar Klingon. Hoje é surpreendente, né, que o idioma foi completamente desenvolvido, o pessoal traduz Shakespeare para Klingon e tudo mais. Naquele momento estava na infância, mas o linguista, com a sensibilidade de linguista, soube aí trabalhar muito bem com Christopher Lloyd em parceria para ir desenvolvendo o idioma Klingon, os primeiros passos do idioma Klingon.
A maquiagem dos Klingons, por sinal, tinha algumas variações com relação ao primeiro filme. Mais uma transformação dos Klingons. Pela primeira vez, cada um aparece com uma testa diferente. Né? No primeiro filme, eles já têm a testa com as protuberâncias, mas são todas iguais. O cabelo é um pouco diferente. Aqui eles têm as testas diferentes, tem uma mudança no design que mudaria ainda com a nova geração, ia sofrer várias outras transformações. O filme marca a primeira aparição do Sarek em um filme de Star Trek, né? Mark Lenard volta ao papel, ele que fez o papel em Journey of Babel, na série clássica, e já tinha dado voz ao personagem Yesteryear, da série animada, mas aqui volta em live action. Ele que tinha sido o Capitão Klingon também no primeiro Jornada nas Estrelas. A Kirstie Alley foi convidada para voltar para ser a Saavik, mas ofereceram um cachê menor que do filme anterior. Aí ela recusou e o Nimoy escalou a Robin Curtis para fazer o papel da Saavik nesse filme, um papel importante que colabora para trazer de volta o Spock, né? O papel da Saavik aqui é fundamental, depois teria até algumas implicações em Jornada 4, mas esse assunto para outro filme. Esse filme introduziu 3 novos designs de nave, né? A Excelsior, a Grissom e a Ave de Rapina Klingon. As 3 ficariam marcantes, né? Grandes introduções. E a sequência de autodestruição replica o que foi visto também na série clássica em Let That Be Your Last Battlefield. James Horner volta mais uma vez para fazer a trilha e arrebenta. E esse terceiro filme tem aí, mais uma vez, sucesso de bilheteria. Ele acaba com uma bilheteria de 76,5 milhões de dólares nos Estados Unidos, com a bilheteria internacional 87 milhões de dólares e um custo de apenas 16 milhões de dólares. Então, com esse custo, um pouco maior que Jornada 2, mas com esse custo e com esse retorno, estava claro que Jornada nas Estrelas voltaria ao cinema mais uma vez.